Essa noite, eu gostaria de falar com você sobre o seguinte tema: lute por sua família. Lute por sua família. E para esse tema eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículos do 1 ao 20. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículos do 1 ao 20. Assim que você encontrar o texto sagrado, eu te convido a se colocar de pé para juntos fazermos a leitura bíblica. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos do 30, capítulo 30, versículos do 1 ao 20. Diz assim a palavra do bom Deus: Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. Ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas: Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Obrigado. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe. Incendiamos a cidade de Ziclag. Davi perguntou: você pode levar-me até este bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. E seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi.
Até aqui, que o bom Deus nos abençoe com a sua palavra nessa noite. Pode se assentar. O mês de maio é o mês da família. E domingo passado, pela manhã, eu falei sobre o seguinte tema: Deus responde orações. Deus respondeu a oração de uma mãe. Deus respondeu a oração de Ana. Como Ele fez isso? Em primeiro lugar, trazendo ordem para aquela família, trazendo paz ao coração daquela mulher, trazendo vida e esperança. A vida de Samuel não trouxe esperança apenas ao coração de Ana, apenas ao coração de Eucana, apenas aquela família. A vida de Samuel trouxe esperança para a nação de Israel. O livro de Juízes vai mostrar que povo sem líder padece. O livro de Ruth vai mostrar as consequências na prática de um povo sem líder. Samuel foi resposta de oração para o povo de Israel. Samuel foi um grande líder. Hoje pela manhã, eu falei com a igreja sobre o seguinte tema: construindo um lar cristão. Construir um lar cristão envolve o quê? Em primeiro lugar, atenção à palavra de Deus. Em segundo lugar, conversão. Em terceiro lugar, perseverança. E por último, envolvimento com a igreja de Jesus. No meio da minha mensagem dessa manhã, eu falei sobre uma frase muito conhecida, que talvez você já pronunciou essa frase. O meu marido é um homem bom, trabalhador, honesto ao extremo, só não tem a Cristo. Se ele não tem a Cristo, ele não tem nada. Talvez você já ouviu essa frase: olha, a minha mulher, a minha esposa, é uma mulher trabalhadora, honesta ao extremo, boa, de bom trato, só não tem a Cristo. Se ela não tem a Cristo, ela não tem nada. Uma família cristã começa ou se desenvolve com palavra, conversão, perseverança, como também envolvimento com a igreja. Wayne Grudem, em seu livro, eu vou citar aqui uma parte desse livro, ele vai dizer que na base de igrejas fortes, existem famílias fortes. Na base de nações fortes, existem famílias fortes. Então, Deus quer salvar a tua família, não somente para trazer alegria ao seu coração, mas também para abençoar esta igreja local, esta comunidade, esta nação, este mundo que jaz do maligno. E nessa noite, então, eu quero falar com você sobre este tema: lute por sua família, lute por seu casamento, lute pelos teus filhos, não desista da sua família. A família, ela está passando por um período de crise no Brasil. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro concluiu que 60% dos homens já traíram as suas esposas. 47% das mulheres já traíram seus maridos. Se você for contar com aquela traição online, virtual, que é algo comum nos dias de hoje, esse índice dobra. Isso quer dizer que muitos homens, muitas mulheres, dentro de nossas igrejas, já traíram o seu cônjuge. A família, ela está doente. A mentira tem reinado nos lares. Marido mentindo para a esposa, esposa mentindo para o marido, os filhos mentindo para os pais mentindo para os filhos. Se você olhar para João capítulo 14, versículo 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entre o caminho e a vida existe o quê? A verdade. Algo que tem sido raro em nossas casas. Alguns anos atrás eu ainda tinha empresa e por uma questão de marketing, nós tínhamos toda quinta-feira um jogo de futebol.
Lá na empresa nós tínhamos uma equipe, onde, claro, que eu era o camisa 10, capitão do time, e ali nós jogávamos contra os nossos clientes, o time dos nossos clientes. E depois do jogo, nós fazíamos um churrasco para confraternizar, e sempre antes do jogo nós tirávamos uma foto para publicar em nossas redes sociais. E certo dia, um rapaz que nunca havia jogado conosco, foi participar do jogo, participar do churrasco, e chegou na hora da foto, ele pegou o celular e foi lá tirar a foto. Eu disse, não, você é o goleiro do nosso time, vem tirar foto junto. Ele disse, pastor, eu não posso. A minha esposa não sabe que eu fiquei aqui para jogar, muito menos para comer um churrasco. Se a minha foto aparecer nas redes sociais da empresa amanhã, o meu pescoço, ele mentiu para sua esposa, para ficar jogando e depois comendo um churrasco com os seus colegas de trabalho. A família está vivendo um período de crise em nosso país por causa da falta de diálogo. O marido não conversa mais com a esposa não conversa mais com o marido, os filhos não conversam mais com os pais não conversam mais com os filhos. Hoje é um grupo de estranhos vivendo debaixo do mesmo teto. A família está passando por um período de crise no nosso país, devido aos modelos familiares que vão contra a palavra de Deus, que estão adentrando os nossos lares. Mulher com mulher, homem com homem, nós sabemos que no nosso país a bigamia não é permitida, mas sim tem casas onde é um grupo, não é um casal, é um grupo, e aqui sim. O Wayne Grudem vai dizer em seu livro Igrejas Fortes, Famílias Fortes. O autor vai dizer o seguinte: se você deseja ter uma igreja forte, as famílias precisam estar fortalecidas. Se você deseja ter uma sociedade forte, as famílias dessa sociedade precisam estar fortalecidas. Se a sociedade continuar apoiando esses tipos de modelos familiares, daqui a 40 anos teremos uma sociedade fraca. Se a igreja continuar aceitando esses modelos familiares dentro dos seus templos, daqui a 40 anos teremos igrejas fracas. Então, lute por sua família. Voltando aqui para o texto, a família de Davi e de seus soldados estava em crise. Davi, ele sai da sua cidade de Ziclag, vai até a cidade de Gate, oferecer ajuda ao rei filisteu. O rei filisteu, ele estava se preparando para lutar contra o exército de Israel. Chegando lá, o rei filisteu amava Davi, gostava de Davi, e em primeiro momento ele aceitou a ajuda, ele disse, olha, toda ajuda é bem-vinda, inclusive a tua ajuda, que é um grande militar, um homem habilidoso em guerras, inclusive contra o teu próprio povo. Você sabe todas as falhas do seu povo, então você é bem-vindo. Os conselheiros do rei olharam para o rei e disseram, não faça isso. Davi ama o seu povo. Com certeza, no meio da guerra, ele vai se voltar contra nós. Ele não vai matar nenhum israelita. Então não aceite a ajuda de Davi. O rei filisteu, então, dispensa Davi com muita dor no coração. Davi pega os seus soldados, caminha 40 quilômetros de Gate até a sua cidade Ziclag, e ao chegar próximo da sua cidade, Davi se depara com essa cena. Ziclag em chamas. Ziclag foi invadida, Ziclag foi saqueada. Esses ladrões levaram o ouro de Davi, a prata de Davi, as mulheres de Davi, as mulheres dos soldados de Davi, os filhos, as filhas, os jovens, os velhos. Davi então começa a chorar, busca o Senhor, recebe uma orientação do Senhor e sai à caça dos seus inimigos. Inimigos que Davi não sabia quem era, muito menos para onde tinha ido. Davi encontra um moribundo no meio do caminho e, para sua surpresa, era um soldado amalequita que havia ficado para trás para morrer.
Davi descobre que foram os amalequitas que invadiram Ziclag e colocaram fogo na sua cidade. Faz um trato com aquele moribundo, vai até o acampamento amalequita. Na madrugada invade o acampamento com um grupo bem menor de soldados. E ali Davi recupera todos os seus bens. Davi foi um grande rei. Davi foi um grande militar. Mas uma coisa ele não foi: um bom marido, um bom pai. Raramente você vai ver Davi lutando por sua família. Mas aqui o texto vai nos deixar claro que ele lutou por sua família e teve sucesso nessa luta. Porém, olhando para o texto, eu consigo perceber 3 áreas que os inimigos de Davi atingiram a sua família. E a primeira área foi a área financeira. Olha só o que diz o versículo 16 do capítulo 30. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. O texto vai nos mostrar aqui que os amalequitas estavam fazendo o quê? Festejando a conquista dos muitos bens, do ouro, da prata, que foi saqueado de Davi, que foi saqueado do povo de Davi. Só que eles só conseguiram essa façanha porque Davi deixou a sua casa desprotegida. Davi, ao ir até Gate para oferecer ajuda ao rei filisteu, Davi levou com ele todos os seus homens de guerra e deixou em Ziclag apenas as mulheres, as crianças e os velhos e os idosos. Satanás, o inimigo número 1 de nossas famílias, tem atacado as famílias. E muitas vezes ele ataca através da área financeira. Da área financeira. Ele aproveita a fragilidade do casal nessa área e ali ele ataca e faz um estrago. Quantos casamentos foram à falência por causa da área financeira? Quantos pais brigaram com seus filhos por causa da área financeira? Quantos irmãos não conversam com seus próprios irmãos por causa da área financeira? O inimigo número 1 de nossas famílias tem atacado, e uma forma de atacar em uma área é a área financeira. Logo quando Joyce e eu nos casamos, nós lemos um livro chamado Casais Inteligentes, Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. E o autor do livro ele vai dizer o seguinte: uma das maiores causas de brigas entre os casais são as dificuldades financeiras. Se falta dinheiro para pagar as contas, a culpa recai sobre o parceiro esbanjador, que não quer nem saber se tem saldo no banco na hora de fazer uma compra. Se sobra dinheiro no fim do mês, em vez de comemorar, o casal pode se desentender sobre como investir ou gastar aquela quantia. De acordo com Gustavo Cerbasi, a raiz do problema está na falta de conversa sobre dinheiro. Em geral, só se fala sobre o assunto quando a bomba já estourou. E por não discutir a questão a dois, a maioria acaba deixando de fazer um orçamento realista, de guardar dinheiro para atingir suas metas e de se planejar para manter um bom padrão de vida e futuro. O que me chamou a atenção, na verdade, foi a primeira frase que diz: uma das maiores causas de brigas entre os casais são as dificuldades financeiras. Eu sempre fui administrador. Eu sempre administrei as empresas do meu pai. Só que dentro da minha casa, eu sempre fui muito relaxado com o meu dinheiro. Sempre. E lá em casa, a conta é a mesma. O que é meu é da Joyce. O que é da Joyce é dela. Olha só, eu comprei uma Kombi. E toda vez que eu falo da nossa Kombi, eu falo com orgulho. Eu comprei um Fusca para a Joyce andar durante a semana. E toda vez que ela fala do Fusca, ela fala que é dela. Estou brincando. Viu, Joyce?
é nosso. Quando eu entendi que eu não conseguia administrar os meus próprios recursos, eu olhei para ela e fui franco. Eu disse: Joyce, você é mais organizada do que eu. Eu peço ajuda para você. Porque se você não administrar os recursos da nossa casa, eu vou destruir com a minha família. 3 áreas atingidas pelo inimigo de Davi. A primeira área foi a área financeira. A segunda área foi o casamento. O versículo 3 diz assim: ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Esse versículo vai nos mostrar que ao encontrar a cidade desprotegida, Ziclag desprotegida, os amalequitas levaram com eles as mulheres de Davi, as mulheres dos soldados de Davi. Quantas famílias hoje, ou melhor, quantos casamentos hoje estão arruinados, estão destruídos por causa do descuido. Davi se descuidou do seu casamento. No momento em que ele, vivendo em terra estrangeira, porque ele estava fugindo de Saul, vivendo em terra estrangeira, conquistou a confiança do rei filisteu. O rei filisteu deu uma terra para ele, ele passa a morar naquela terra, e de uma hora para outra ele descobre que tem uma terra, ele vai juntamente com todos os seus soldados lutar uma guerra que não era dele. Ele se descuidou, e por se descuidar, o seu casamento foi para o ralo. Certa vez alguém disse que um homem competente não é aquele que conquista várias mulheres durante a sua vida. Um homem competente é aquele que conquista uma mulher e é fiel a essa mulher até o fim. Cuida dessa mulher até o fim. Então a pergunta que eu te faço é: como está o teu casamento? O que você tem feito para proteger o teu casamento dos ataques de Satanás, que é o inimigo número 1 das famílias? O que você tem feito para manter a sua casa, o seu casamento em pé? Quanto tempo você dedica para o seu cônjuge? Por dia, por semana, por mês, por ano? Quando você fala com o seu cônjuge, que tipo de palavras saem da sua boca? Palavras amargas como fel ou palavras doces como mel? Que tipo de palavra você tem usado com o seu cônjuge? Essa semana, Joyce e eu começamos a ver uma série. E eu vou dizer aqui o nome da série porque eu só assisti um episódio e não gostei. Achei muito ruim. Se chama... esqueci. Fargo, o nome da série. E essa série vai mostrar o seguinte: o homem chegando em casa e a mulher descendo o sarrafo nele. Dia após dia. Botando o cara lá embaixo. Um dia o cara pegou um martelo e matou a esposa. Pegou o martelo e matou a esposa. Eu assistindo aquilo, eu disse: eu vou parar de ver essa série, porque senão eu vou pegar o martelo, Joyce. Estou brincando. A minha esposa, quem conhece, ela sabe que ela me trata muito bem. A minha esposa, ela cuida de mim. A minha esposa, ela usa as suas palavras para me erguer. Quando você fala com o seu cônjuge, que tipo de palavras saem da sua boca? Faz quanto tempo que você não toca mais no seu cônjuge com carinho? Faz quanto tempo que você não dá um presente para o teu cônjuge? Presentear faz bem. Quem dá o presente se sente feliz por dar um presente. Quem recebe o presente, melhor ainda. Eu lembro que quando eu casei, eu dava flores para Joyce. Mas eu entendi no meio do processo que flores não enchiam o tanque da minha esposa. Eu percebi que o que enchia o tanque da minha esposa era mesa posta. A Joyce ama mesa posta. Ela ama pratos, talheres.
Se um dia você for jantar, almoçar na minha casa, e você já está convidado para isso, você vai chegar lá e você vai ser recebido por uma mesa posta, porque a Joyce gosta disso. E eu entendi que o que traz alegria ao coração da minha esposa é presentear ela com um kit de mesa posta. Isso eu entendi, eu só não dei ainda. Porque os itens da mesa posta são extremamente caros. Por isso que eu continuo dando roupas para a Joyce. Mas presente faz bem. Invista na vida do seu cônjuge. Dessa forma você vai estar protegendo a sua casa. 3 áreas que os inimigos de Davi atingiram a sua família. Primeira área, a área financeira. Como está a área financeira da sua família? A segunda área, o casamento. Como está o teu casamento? O que você tem feito para manter o seu casamento de pé? Terceira área, foram os filhos. O versículo 3 vai dizer: ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Os filhos foram atacados. Alguns anos atrás eu estudei com os pais dessa igreja um livro de Elise e Jéssica Thompson, chamado Pais Fracos, Deus Forte. Em um dos capítulos, Elise vai fazer a seguinte pergunta e depois ela vem com a resposta. Você é uma mãe cristã, um pai cristão, mas a sua forma de criar filhos, ela é cristã? Será que a tua forma de criar filhos, ela é cristã? Uma criança precisa de segurança, precisa de limites, amor e encorajamento. Os filhos não precisam apenas de roupas, remédios, teto, educação, mas também de afeto, amor e disciplina. Só pode disciplinar quem tem domínio próprio, diz Elise. Que direito tem um pai de disciplinar o filho se ele mesmo está precisando ser disciplinado? Disciplina é fazer discípulos. Que tipo de discípulos você, pai, mãe, tem feito? Os responsáveis pela educação cristã dos filhos não é a escola, não é a igreja, não são os avós, mas os próprios pais. Criar filhos para a glória de Deus é ensiná-los a se submeter e obedecer, em primeiro lugar, a Jesus. Então, o nosso principal papel como pais cristãos é conduzir os nossos filhos a Cristo. O nosso principal papel não é ensinar os nossos filhos sobre a lei moral de uma nação, sobre as regras cerimoniais de uma religião. Tudo isso é bom, tudo isso é importante, mas o principal papel de nós, pais cristãos, é o de conduzir os nossos filhos a Cristo. Se nós não conduzimos os nossos filhos a Cristo, nós estamos fracassando em nossa missão. A Maria Antônia e o Joaquim, eles sabem bem disso. Eu não sou amigo deles. Eu sou pai deles. Se a minha paternidade conquistar a amizade dos meus filhos, glória a Deus por isso. Mas se a minha paternidade não conquistar a amizade dos meus filhos, eles precisam saber que aquilo que eu tinha que fazer, a minha missão, eu fiz, que foi de conduzi-los a Cristo. Se mais tarde Maria Antônia, Joaquim decidirem pegar outra estrada, outro caminho, aí é uma opção deles. Não tem mais nada a ver comigo. O meu papel é conduzi-los a Cristo. Eu vou proteger os meus filhos do ataque do inimigo se eu conduzi-los a Jesus, se eu conduzi-los à palavra de Jesus. Paulo, em Efésios capítulo 6, ele vai deixar claro que nós deixamos os nossos filhos desprotegidos quando praticamos o excesso de autoridade ou a ausência dela. Deixamos os nossos filhos desprotegidos quando praticamos
o excesso de proteção. Nós estamos vivendo em uma sociedade que não ama Deus, que não respeita a palavra de Deus. Porém, Deus não colocou a família cristã dentro de uma bolha. Deus colocou a família cristã em meio a essa sociedade perversa, a essa sociedade perdida, a essa sociedade que sofre a influência do maligno. Se Deus nos colocou em meio a essa sociedade e não nos colocou dentro de uma bolha, é porque algum propósito tem. Que propósito é esse? De levar o Evangelho até as pessoas que hoje estão mortas em seus pecados, vivem na desobediência, estão condenadas ao inferno. Então, Deus não nos colocou dentro de uma bolha. Colocar o teu filho dentro de uma bolha é levá-lo à morte, porque quando a bolha estourar, e vai estourar porque ele precisa sair lá de dentro, ele vai morrer, porque ele não sabe respirar. Paulo vai deixar claro que deixamos os nossos filhos desprotegidos quando praticamos o favoritismo dentro de casa. Você que tem mais de um filho, cuidado com o favoritismo, não faça isso. Jacó, quando se encontrou com seu irmão Esaú, ele mostrou quem era sua esposa preferida, Raquel. Ele mostrou quem era o seu filho preferido, José. E a partir dali os irmãos de José começaram a ter raiva do menino. Preferência no lar. A Maria Antônia é o oposto do Joaquim. A forma como eu lido com a Maria Antônia é totalmente diferente da forma como eu lido com o Joaquim. Mas ambos precisam saber que eu amo os dois e que o meu trabalho é conduzi-los a Cristo sem dar preferência para um em detrimento do outro. Deixamos nossos filhos desprotegidos quando o diálogo não existe, como também quando não anunciamos o Evangelho a eles. Terceirizamos a proclamação do Evangelho aos avós, à igreja, à escola, ao governo. Nós precisamos, como pais, cumprir o nosso papel. Os nossos filhos precisam ouvir o Evangelho da nossa própria boca. Olhando para as 3 áreas atingidas pelos inimigos de Davi, eu posso destacar aqui algumas considerações. E a primeira consideração é essa. O inimigo, quando ele ataca de forma avassaladora. O mesmo versículo 3 vai dizer: ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. O inimigo, ele não brinca em ataque. Quando ele ataca de forma avassaladora. Ele coloca fogo na casa. Ele torna o cônjuge escravo. Ele torna o filho escravo. E tudo isso para conduzi-los à morte. O texto sagrado vai dizer que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Alguns teólogos vão dizer que este texto não está se referindo ao diabo. Mas eu acredito sim que o diabo ele veio para roubar. Ele veio para matar. Ele veio para destruir as famílias, porque a família foi a primeira instituição criada por Deus. Deus ama a família. É projeto de Deus restaurar a família. E a segunda consideração que eu destaco é que quando o inimigo ataca, ele gera dor e sofrimento. O versículo 4 vai dizer o seguinte: então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Eles choraram em alta voz, até perder as forças. Quando Davi olhou para a sua cidade, enxergou a sua cidade incendiada, quando ele olhou para a sua cidade e não encontrou seus bens, não encontrou a sua esposa, não encontrou os seus filhos, ele chorou
copiosamente. O choro de Davi era um choro de dor. O choro de Davi era um choro de sofrimento. Sempre quando um casal se divorcia, pode ter certeza, um dos cônjuges sofre. E esse sofrimento é real. Esta dor é real. Sempre quando um filho decide sair de casa como um filho pródigo, para viver os prazeres deste mundo, os pais ficam sofrendo. Eu conheço uma mãe que toda vez que o filho sai de casa, essa mulher não dorme. Essa mulher fica em prantos. Essa mulher fica angustiada. Essa mulher fica entristecida, porque ela não sabe se o filho vai voltar com vida. Sempre quando um irmão tem um litígio contra o outro irmão, alguém sofre. Há sofrimento. Então, olhando para os ataques do inimigo e para as consequências desse ataque, eu consigo aprender aqui uma grande verdade, que diz o seguinte: aquele que luta por sua família alcança a vitória. Aquele que luta por sua família alcança vitória. Você não vai enxergar outros episódios como este. Davi lutando por sua família. Davi foi um grande rei, um grande militar, mas ele foi um péssimo pai, um péssimo marido. E talvez uma das únicas vezes, eu lembro só de mais uma, quando ele lutou pela vida do seu filho, que acabou morrendo depois. Quando ele lutou pela sua família de forma integral, ele alcançou a vitória. Lute por sua família. Como vencer a luta por sua família? Em primeiro lugar, chore por ela. Chore por tua família. O versículo 4 vai dizer: então Davi e os seus soldados choraram em alta voz. Davi entrou no ringue chorando. O choro de Davi era de sofrimento, mas também de indignação. Davi, ele não estava aceitando o cenário que estava diante dos seus olhos. Faz quanto tempo que você não chora por sua família? Faz quanto tempo que você já aceitou o cenário? Aconteceu, pastor. O leite derramou. Agora não tem mais jeito. Chore por tua família, até Deus responder a tua oração. Domingo passado pela manhã eu falei sobre isso. Ano após ano, Ana subia a Siló. E toda vez que ela chegava em Siló, ela dobrava os seus joelhos, derramava o seu coração diante do Senhor. Ela derramava a sua alma diante do Senhor. E ali ela estava chorando por sua família. Muitas vezes ela foi mal compreendida, muitas vezes ela foi injustiçada, mas ano após ano, eu estou falando aqui de anos, ela estava lá no templo chorando ao Senhor, ou diante do Senhor, porque ela não aceitava aquele cenário. Ana entrou no ringue para lutar, e ao entrar no ringue ela chorou. Davi chorou. Você tem chorado por sua família? Ou tem aceitado o cenário sem se indignar? Você lembra do sacerdote Eli? Deus fala com o sacerdote Eli: sacerdote, os teus filhos estão pecando dentro do templo do Senhor. Dá um jeito nos teus filhos. O que o sacerdote Eli fez? Nada. Não derramou uma lágrima. Não foi até os seus filhos. Deus vai de novo até o sacerdote Eli. Sacerdote Eli, dá um jeito nos teus filhos. Eles estão pecando dentro do templo. Se você não fizer nada, eu vou matar os teus filhos. O que o sacerdote Eli fez? Nada. Ele não chorou pelos seus filhos. Ele não lutou pelos seus filhos. Ele aceitou o cenário como era de fato. Ele não fez nada para mudar a situação. E o que aconteceu?
os filhos do sacerdote Eli morreram. Como está o teu casamento? Talvez o teu casamento está indo para o ralo, ou até mesmo já foi para o ralo, mas a pergunta que eu te faço é: quantas lágrimas você derramou por isso? Quantas lágrimas você tem derramado por isso? Talvez os teus filhos hoje estão se afastando do Senhor, e o que você tem feito por isso? O teu filho está indo passar a madrugada longe de casa, e talvez você seja aquela mãe que fica esperando o teu filho voltar em frente à televisão com o coração apertado, mas até hoje não chorou, até hoje não se indignou com o cenário, até hoje não decidiu mudar essa situação. Chore por sua família, chore pelo teu casamento, chore pelos teus filhos. Ano de 2008, Joyce e eu, nós estávamos lembrando essa situação. Nós tivemos contato com um rapaz que estava na rua, era madrugada, 4 horas da manhã, uma das madrugadas mais frias daquela noite. Ele estava de camiseta e de calção. Nós começamos a falar com ele, não demorou muito para descobrir que ele era filho de um neurologista de uma cidade aqui do Rio Grande do Sul. Eu achei que era mentira, pegamos o telefone, ligamos para o pai dele, para nossa surpresa, o pai dele estava dando plantão naquela noite. E o pai dele, então, por telefone, disse: que bom que você achou esse cidadão. Esse cidadão que está diante de vocês matou a minha esposa. A minha esposa estava doente e ele incomodou tanto a minha esposa que matou ela. Hoje eu não tenho mais esposa, eu sofro por isso, como também não tenho mais filho. Este cara não é o meu filho. Então pode ficar com ele, para vocês. Chore por sua família. O Salmo 126 vai dizer: aquele que planta com lágrimas, com cantos de alegria colherá. Aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherá. Como vencer a luta pela família? Em segundo lugar, busque em Deus a resposta. Busque em Deus a solução. O versículo 7, o versículo 8 vão dizer o seguinte: então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O texto vai nos mostrar que o céu estava desabando em cima da cabeça de Davi. Os soldados de Davi estavam acusando ele de tal acontecimento. Davi, a culpa é tua, Davi. Aconteceu isso na nossa cidade, com os nossos familiares, por causa de ti. Você se descuidou, você foi negligente, você nos colocou nessa. Se hoje o nosso coração está sangrando, se hoje o nosso coração está abatido, foi por causa de ti. E o que Davi fez? Buscou ao Senhor. Davi não discutiu com aqueles homens, Davi não tentou provar que a culpa não era dele, Davi não tentou colocar a culpa em Deus, Davi simplesmente buscou ao Senhor. Em quem você tem buscado a solução para a crise da sua família? Existem pessoas que buscam a solução no adultério. Como nós vimos na pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 60% dos homens do nosso país já traíram as suas esposas. Se colocar isso em relação a uma traição virtual, este número cresce. Competente é aquele que não conquista várias mulheres durante a sua vida, competente é aquele que conquista uma e é fiel a essa uma até o fim. 47% das mulheres já traíram seus maridos. Se você vai colocar traição virtual, você vai ver que este número vai crescer consideravelmente. Muitas pessoas buscam no adultério a solução para o seu casamento. Outros no divórcio, outros em remédios, outros em profissionais, outros em outras coisas. O
Fato é que Davi buscou no Senhor. Davi buscou no Senhor. Davi buscou em Deus e ali ele encontrou paz. Ali ele encontrou esperança. Ali ele encontrou coragem para enfrentar um exército. Davi enfrentou um exército muito maior do que o dele. Davi tinha pouquíssimos homens. Já os amalequitas, eles eram milhares. Porém, Davi buscou o Senhor. E ao buscar o Senhor, ele encontrou paz, esperança e coragem. Então busque em Deus. Como vencer a luta pela família? Em terceiro lugar, acredite na orientação de Deus. Este é o último ponto da nossa mensagem. Acredite na palavra do Senhor. Acredite na voz do Senhor. Acredite na direção que Deus vai dar a você. Olha só o que diz o versículo 8 ao 10. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: e o Senhor, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Por mais que Davi não soubesse quem era o seu inimigo, para onde que este inimigo havia ido, Davi não sabia. Ele buscou o Senhor, como também ouviu e colocou em prática a oração. Naquele mesmo instante, Davi se ergueu e disse: nós vamos atrás dos nossos inimigos. Imagina você não sabe quem é o seu inimigo, você não sabe de onde que veio o golpe, e muito menos para onde foram os teus familiares, os teus bens. E aquele que você julga que colocou você nessa enrascada, diz para você: vamos, porque Deus me deu uma palavra que nós vamos encontrá-los, como também nós vamos conquistá-los. Davi ouviu o Senhor, como também seguiu a orientação de Deus. Gary Collins vai dizer que 90% das pessoas que batem no gabinete pastoral pedindo conselhos, na verdade elas não estão ali para serem repreendidas pela palavra de Deus, corrigidas pela palavra de Deus, ensinadas pela palavra de Deus, instruídas pela palavra de Deus. Na verdade, elas estão ali apenas para receber apoio de uma pessoa, a decisão que elas já tomaram no passado. Elas não estão ali para fazer o que tem que ser feito, porque elas já decidiram o que fazer. Elas só querem encontrar no pastor um apoiador. Com um número muito menor de guerreiros, Davi venceu a guerra. Então, quando Deus te der uma orientação, obedeça. Quando Deus der uma orientação para você, obedeça. E a orientação que Deus está te dando nessa noite é essa: não jogue a toalha. Não jogue a toalha. A orientação é esta: não jogue a toalha. Enquanto você estiver no ringue, mesmo que nocauteado, continua lutando, porque com certeza, assim como Davi venceu aquela batalha, você também vencerá, porque família é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo: tome de volta tudo que o inimigo te roubou. Versículo 17 e 20 vão dizer o seguinte: Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens, que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo.
E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. O texto vai nos mostrar que após lutar por sua família, mesmo sangrando, Davi foi vencedor. Davi resgatou tudo de volta e não deixou nada nas mãos do inimigo. Davi não deixou nada nas mãos do inimigo. Ao vencer a crise familiar, pegue tudo de volta, não deixe nada nas mãos do inimigo. E agora, não deixe mais a área financeira da tua família desprotegida. Não deixe mais o teu casamento desprotegido. Não deixe mais os teus filhos desprotegidos. Porque Satanás, o inimigo número 1 das suas famílias, ele não brinca em seus ataques. Quando ele ataca de forma avassaladora. Ele ataca gerando dor e sofrimento. Mas aquilo que nos traz esperança nessa noite é que nós temos um Deus que venceu a morte. Nós temos um Deus que venceu esse inimigo. Nós temos um Deus atuante, Ele não é apenas transcendente. Ele não vai apenas além da nossa compreensão, mas Ele também é um Deus imanente. Ele atua na história. Ele atua na minha história. Ele atua na tua história. Ele atua na história da nossa família. E é projeto de Deus, sim, restaurar o teu lar. Restaurar o teu lar.